Fala pessoal, a gente está aqui para montar o time de Cartola da rodada 19. Vai ser a última rodada do primeiro turno, vamos tentar fechar com chave de ouro, né? Recapitulando, a gente tem 1.448 pontos no total, geral, tá? Ou seja, isso aqui no nacional, nós estamos em 667, isso mesmo, tá bom? Isso é uma pontuação muito boa, né? Inclusive, se você fosse comparar isso com outros YouTubers aí, etc e tal, a gente estaria bem na frente. Enfim, está numa posição muito boa mesmo, né? A gente tem uma média, nosso time é muito regular, tá? E a gente tá pensando, eu vou até montar do zero esse time, tá? Porque o que acontece? A gente tinha montado um time prévio lá na segunda-feira, porém, após assistir jogos de Libertadores e Sul-Americana, a gente acaba repensando umas coisas, né? E outra coisa, a gente tá mudando também de canal, a gente tinha um outro canal lá que tinha vídeos de shorts também, só que cara, a gente teve um problema com a conta e com shorts, então a gente vai começar a postar vídeo de cartola nesse canal aqui. Então peço que, se você tá vendo esse vídeo por outra plataforma, que não seja o YouTube, você se inscreva aqui, tá? Pra você ficar vendo os times, enfim. Bem, vamos montar aqui o nosso time pra rodada então. Primeira unanimidade. Hulk, tá? Hulk, você vai ter um jogo excelente contra o Bahia. Ele é campeão de média base, quando ele não faz gol da assistência, ele faz seus 5, 6 pontos, então excelente, inclusive vai ser capitão. Eu deixo o capitão aqui. Luiz Soares, sempre tem média básica também. Esse jogo foi o jogo que ele perdeu, né? Foi Grêmio e Botafogo, e mesmo assim ele fez 9,7 pontos. Em casa ele é um monstro, tá? Contra o Vasco ele perdeu, o Vasco ganhou o jogo do Grêmio, eles perderam, e mesmo assim ele fez 4,5 de média básica. O terceiro atacante, inclusive, deixa eu fazer o seguinte: a gente vai deixar primeiro as unanimidades aqui, tá? E depois a gente vai para o que vai diferenciar. Inclusive, teve um inscrito do canal, quer dizer, não sei nem se ele é inscrito, espero que seja, né? Que comentou que ele precisava tirar 20 pontos do líder dele da liga de turno. Cara, isso é totalmente viável, é possível sim. Se fosse 50 pontos, acho que seria muita coisa, seria difícil, tá? Porém, 20 pontos dá pra tirar. Inclusive, eu participo de uma liga da empresa e eu consegui tirar 20 pontos de um cara que tava na minha frente, de um amigo meu. Ele moscou, não escalou direito, a gente escalou certo e, assim, quando a rodada não dá zebra, né, a gente consegue ser bem regular, enfim. Rodada passada, inclusive, que foi uma rodada péssima pra muita gente. Enfim, então eu acho que esses caras são as unanimidades, Arrascaeta e Rafael Veiga. Tá, Rafael Veiga tem pênalti, enfim, etc. Então não preciso nem ficar falando desses caras. Então, assim, também tentando ajudar aquele nosso colega lá que falou que precisa tirar de 20 pontos, eu vou falar pra você o seguinte: eu sendo líder, eu sou líder de uma liga de turno, né? Eu sendo líder, eu jogaria padrão, que significa isso? Jogar padrão escalar esses caras aqui. Esses caras vão estar no time. Talvez ele coloque Bruno Lage aqui, mas eu iria de Pedro Caixinha, tá? Que tem mais potencial na rodada. E o segundo zagueiro iria de Gomes, porque acontece? O Palmeiras não segura esse G no brasileiro, é verdade isso, o comandante é péssimo. Só que o Gustavo Gomes, quem tá assistindo futebol, cara, ele tá em uma excelente fase. Ele jogou, vou até abrir notas aqui para fazer umas anotações. Ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro os dois jogos da Libertadores. Ele fez gol também contra o Fluminense, que foi um jogo que o Palmeiras perdeu, mas jogou todo desfalcado. Então assim, o Gustavo Gomes em si tá jogando muito bem. Então assim, mesmo que o Palmeiras perca esse G, o Gustavo pode ser que ele tenha potencial de gol de cabeça ou desarme, tá? Então eu iria pelo menos com um defensor do Palmeiras, porque você tem outras opções também, sim, você tem Bragantino, mas eu não confio muito em zaga do Bragantino. Eu confesso que me assustou também um pouco do jogo de quinta, que o Bragantino tava não sei quantos jogos sem tomar gol, tomou 3. Tomou 3 de uma vez do América Mineiro. E uma outra curiosidade, o América Mineiro é um time que fez gol nos últimos 15 jogos seguidos, tá? Que só fez score, ele tem um limite aqui, mas se você abrir, ele fez gol nos últimos 15 jogos seguidos. E também tomou. Então, quem gosta de apostar em ambos marcam, acho que talvez seja bom, né? Seja interessante. América Mineiro tá jogando outro esporte, cara. Não tá jogando futebol, tá jogando um jogo que é marcar gol, marcar e tomar. Eles não estão nem aí se tá ganhando, enfim. E eles classificaram contra o Bragantino, né? Enfim. Então, assim, eu não confio muito em zagueiro do Bragantino, tá? Vou ser bem sincero pra você. Uma outra opção, que se você quiser, você pode pôr o Adrielson. Você também tem zagueiros do Fortaleza, que são interessantíssimos. Inclusive, quando a gente for escalar o nosso terceiro atacante, eu tô pensando muito em um atacante do Fortaleza, tá? Então, nesse momento, eu acho que esses caras são unanimidades aqui, tá?
Vamos para o terceiro atacante. Cara, terceiro atacante, eu pensei bem. Eduardo Sacha, estatisticamente falando, seria uma boa opção. Só que tem um problema. Eu não confio nele, tá? Porque ele não joga bem, cara. Não joga bem mesmo. Ele tá em péssima fase. Vamos ver umas estatísticas também. Que eu saiba, o Vasco também não está cedendo muito para atacantes, tá? Eduardo Sacha aqui, ó. Vamos ver. Jogando em casa, tá bom. Aqui foi. Nossa, só na rodada 12 ele foi fazer gol, olha lá. Né? Ele foi mais ou menos aqui. Enfim, cara, ali. E assim. Agora. Pela estatística realmente tá calando minha boca agora. É, olha, pela estatística, acho que até valeria a pena sim, viu? Você pôr um atacante contra o Vasco, um centroavante. Olha lá, Yuri Alberto, Roger Guedes, até o Yuri Alberto fez gol contra o Vasco, viu? O Vasco como visitante. Seria uma boa opção, sim, se for ver estatisticamente falando. Porém, eu não confio. Sinceramente, eu não confio no Eduardo Sacha. E a minutagem dele é baixa, cara. Se você assiste jogos do Bragantino, ele é sacado todo jogo, tá? Então, assim, eu penso que, por exemplo, um Paulinho tem média básica. É interessante você, por exemplo, fazer isso aqui, você dobrar o Atlético Mineiro. Até o Yuri Alberto é uma opção. Seria uma boa opção você colocar o Yuri Alberto também, tá? Se você for ver... Vamos entrar aqui de novo em atacantes. Se você for pegar Corinthians, Yuri Alberto. O Curitiba ele cede muito para centroavantes que tá vendo, ó? Os centroavantes que enfrentam o Curitiba. Tá certo que o Curitiba melhorou, isso é verdade, mas eu digo no sentido de tirar gol, de tirar SG, né? Jogando em casa, ele é um time que tá chato, ele não tá mais perdendo igual, sendo humilhado, enfim, não. Inclusive foi 4x1, mas ele fez jogo difícil com o Botafogo, tá? O Yuri Alberto é uma opção, tá? Deixar bem claro. O Yuri Alberto é uma opção, o Paulinho é uma opção e o Eduardo Sacha é uma opção também. E aí a gente tem também, na minha opinião, o Thiago Galhardo. Cara, eu não gosto muito de média básica do Thiago Galhardo, porém, aí vem a questão de a gente querer escalar sempre jogos mais fáceis, né? Fortaleza. Vamos ver aqui, Thiago Galhardo. Cara, todo centroavante que o Santos enfrenta, ele imita, tá? O Cano tava em uma fase e fez gol. O Caleri fez 2 também. Luciano, Alexandre Pato entrou e fez gol. Cara, os caras do Cuiabá deitaram no Santos também. Bragantino, nem me fale. Então, assim, e outra coisa, se você for nos Joga 10, o Santos, ele vai jogar com goleiro reserva, tá? Você tá com dúvida também na zaga. O Marcos Leonardo, eu vi notícias que ele não quer mais jogar pelo Santos, ele está sendo negociado. Então, assim, Thiago Galhardo, eu não gosto muito dele no Cartola, mas esta rodada, eu confesso que seria interessante, porque o que acontece? E ele joga o jogo inteiro, tá? Normalmente ele joga o jogo inteiro. Mesmo que ele vá mal, jogos que o Fortaleza foi mal, né? Ele tem seus 4 pontos aqui, tá vendo? Aqui ele não fez gol, mas fez seus 5. Ele participa bastante de jogos. Aqui foi um desastre pro Fortaleza contra o Bragantino. Mesmo assim, então, assim, jogando em casa, ele tem uma certa média básica. Isso aqui foi jogo difícil. Esses dois aqui foram jogos difíceis, tá? Coisa que não vai ser contra o Santos, na minha opinião. Eu assisti jogos do Santos e eu acho péssimo. Tô achando péssimo. Então, assim, eu acho que pra você diferenciar no seu 4-3-3, é totalmente plausível você pôr o Thiago Galhardo sim, tá? Se você não quiser ir de Thiago Galhardo, eu acho que o Yuri Alberto, cara. Eu sou corintiano, tá? Estatisticamente falando, o Yuri Alberto é muito bom para essa partida, para essa rodada. Porém, vamos lá, né? Porém, eu sou corintiano e eu não confio no Yuri Alberto. E o Corinthians está na Copa do Brasil. Então, na próxima quarta-feira, ele vai visitar o São Paulo. Não sei a minutagem, tá? Que o Yuri Alberto teria. Então, indo pelo jogo, né, pelo raciocínio de jogos fáceis, né? Isso aqui na teoria o Hulk é unanimidade. Eu acho que o Luis Soares é um monstro jogando em casa. Vamos pegar as estatísticas aqui, ó. Tá vendo? Cara, ele jogando em casa, ele é um monstro. Inclusive, ele é uma boa opção de capitão, quem quiser diferenciar do Hulk. Mas eu acho meio suicídio fazer isso essa rodada, tá?
Olha lá. E centroavantes e atacantes que enfrentaram o Fluminense. Engraçado que o Fluminense ele é um time jogando em casa e jogando fora ele é outro, né? É meio. É até estranho isso, parece que desliga a chavinha deles. Então, assim, você vê que o Fluminense cede muito. Então, assim, é por isso que o Luis Soares também é uma unanimidade. E nesse momento, a gente vai de Thiago Galhardo aqui. Eu só dei um briefing pro Luis Soares, mas a gente tava falando do Galhardo, tá? Porque quem. Ah, eu quero tirar o Soares. Eu acho que não é bom você tirar o Soares, tá? Então, assim, você tem o Galhardo e o Roberto, Paulinho também, ou o Sacha pra terceira opção de atacante. Aí vai muito do seu feeling, Cartola é feeling, tá? Eu vou de Galhardo nesta rodada, porque assim, eu vejo o jogo do Santos e eu acho que o Santos tá jogando um futebol pior que o do Vasco, por incrível que pareça. O Vasco, inclusive, ganhou o último jogo contra o Grêmio, né? E aquele Verratti é bom atacante, tá? Que foi contratado pelo Vasco. Vamos pra posição de meia, pessoal. Cara, você tem o Renato Augusto, muito boa opção, tá? Muito boa opção mesmo. Porém, eu como corintiano, eu te afirmo que ele não vai jogar mais que 45 minutos. O Vanderlei Luxemburgo poupou ele contra o Vasco. Ele jogou o primeiro tempo, saiu no segundo. Contra o Internacional, tava 1 a 1, jogo difícil. Foi sacado também e vai ser sacado, tenho certeza que vai ser sacado nesse jogo. E se bobear, talvez não sei. Pode ser que nem jogue, tá? A gente não sabe. O Luxemburgo é meio doido com a escalação, porque tinha notícias que podia voltar o Matias Rojas. Então, talvez eles quisessem testar aí, ou só jogar o Rojas, não sei. Então, se você quiser pensar para ponto, cara, isso aqui eu acho bem arriscado. É excelente sim, se o Renato Augusto jogar, porém ele só vai jogar 45 minutos, então eu acho meio perigoso. Matheus Fernandes, boa opção, muito boa opção mesmo. Ele é um cara que ele invade mais a área, inclusive mais que o Lucas Evangelista, que está sendo muito escalado. Só que o Lucas Evangelista ele é aquele cara do desarme, né? Ele é mais focado para desarme e também talvez dê uma assistênciazinha. O Matheus ele é um segundo volante já que eu não sei, eu acho que talvez oscile um pouco mais. Mas os dois são muito boas opções, tá? Mas eu especificamente vou de Lucas Evangelista. Outras opções que você teria, olha, se o Flamengo não tivesse tão mal, o Gerson seria interessante. O próprio Arias, eu acho que o Arias é interessantíssimo. Quem quiser diferenciar, se o problema é isso aqui, né, cara? Precisa de 10, 11 pontos pra não perder cartoleta. O Bitel tá em má fase. E o Eduardo 880, cara. Ou ele faz 0 ou ele faz 8. Ele é isso aqui, ó. Aqui ele fez gol, aqui não fez nada. É sempre assim. E quando ele não faz nada, faz uns dois pontinhos. E esse jogo do Botafogo Inter eu acho um pouco difícil. Então, assim, neste momento, acho que o meio campo é este. Tá? Lateral. Cara, o Marlon é um monstro pra cartola, porém, Palmeiras, eu acho que ganha esse jogo, ganha bem. Aí eu acho que tem 3 opções só pra lateral. De Plácido, Capixaba, o Pacheco interessante também, tá? Só que engraçado que, pelo que eu pesquisei, o Santos não cede muito pra lateral esquerdo, tá? Vamos entrar no Fortaleza. Lateral. Quer ver? Vamos ver o Tinga. O Tinga é uma opção melhor. Engraçado, o Tinga vai jogar esse jogo, pelo que nós vimos, e ele tem média básica, tá? Ó. Se ele perdesse SG nesses jogos, ele teria 5 pontinhos, 4 desarmes em média. Ó, se você for ver times que enfrentaram, laterais direitos que enfrentaram o Santos, você teve o Samuel Xavier que fez um bom jogo. Rafinha também, perdeu SG, mas assim fez 3.4. Matheus Alexandre, Andrés Furtado, aqui o Juninho Capixaba, então porque fez gol. Mas se você tirar, vai ter igual o Andrés Furtado, cara. Fez 6 desarmes contra o Santos, entendeu? E o Soteldo joga, então vai ter aquele confronto de X1. Então, assim, interessante também o Tinga, para quem quiser colocar. Porém, eu acho que as duas opções, as melhores opções da rodada são Luan Cândido e Juninho Capixaba, tá? Se a gente for no provável escalação, vamos até entrar aqui, pessoal. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Com uma coisa só. Bragantino. Luan Cândido tá jogando de ala, tá? Ele não tem uma minutagem full time, não. E outra coisa. No jogo contra o América Mineiro, ontem, quinta-feira, que o Bragantino foi eliminado, o Luan Cândido não começou jogando, pessoal. Entrou Vitinho aqui. Foi Vitinho, Eduardo Sacha e Sorriso. Sorriso fez 2 gols, inclusive. Sorriso é uma opção interessante. Quem quiser arriscar 880, né? Mas... Então, assim, você tem uma dúvida. Eu vi gente falando de querer por Luan Cândido de capitão. Se fosse confirmado que ia jogar, é interessante.
sim, interessante. E a gente vai ver aqui também, ó, ele não tem muita minuto, não tem muitos jogos, né? Mas assim, times que enfrentaram o Vasco como mandante, laterais esquerdo foram Bruno Pacheco mitou, Hugo foi bem também, Matheus, o Corinthians foi mal aqui, enfim. Então assim, tem sim, o Vasco cede sim pro laterais esquerdos, no caso esses dois só jogam do lado esquerdo, né? Porém tem o perigo do Luan Cândido não começar jogando. Então eu não colocaria, eu acho arriscado por como capitão, mas ele é totalmente válido para rodada. Quem tá defendendo o Liga provavelmente vai fazer isso aqui, ó, tá? De Plácido e Luan Cândido. Deixa eu colocar aqui. E eu colocaria na reserva o Tinga, tá? Por causa que o Luan Cândido infelizmente não é tão caro assim. Quer dizer, se ele fosse mais caro, você poderia pôr Luan Cândido e um outro lateral mais, mais caro no banco. Bem, indo pro gol, você tem duas opções aqui. O Lucas Perry, que é excelente goleiro para rodada, e o João Ricardo. Aí vamos ver aqui. O João Ricardo, inclusive, eu acho que eu vou com o João Ricardo, cara. Vou pegar goleiro. Fortaleza, goleiro. Ó, times que o Santos enfrentou, ele cedeu SG, tá? Pro João Ricardo, pro goleiro. Então, e ele vai jogar totalmente desfalcado. Aqui, vamos ver. Você não vai ter nem Marcos Leonardo, então assim, eu acho que esses dois caras são as melhores opções da rodada. Tanto o João Ricardo como o Lucas Perry. O Lucas Perry, o problema é o seguinte: eu acho que o teto deles são iguais. São 10 pontos, por exemplo, né? 5 defesas e tal. O jogo eu acho que é um pouco mais difícil. O Internacional vem de classificação contra o River. E não sei, pode ser que perca a SG, pode sim. Tá, mas assim, líderes de campeonato vão fazer isso aqui. Só que, por exemplo, o bom do João Ricardo é que você consegue usar o hack do goleiro. Por exemplo, você consegue colocar aqui um João Paulo que não vai jogar. E no banco você coloca o João Ricardo. Se ele negativar, ele não entra, tá? Então tem esse plus. Eu acho que eu vou de João Ricardo nesta rodada. Então você está cercando dois defensores do Bragantino. Caso o Luan Cândido não entre por algum motivo, você tem o Tinga. E você tem ainda o Cuesta aqui, tá? Pedro Caixinha eu acho que é o melhor técnico para a rodada em potencial. E em atacantes do banco de reserva, a gente colocaria... Cara, talvez até o Marinho seja interessante, lei do ex. Machuca. Ai, ai. Meu Deus do céu. Ah, cara, Bruno Henrique. Se bem que o Flamengo vai mal, né? O Flamengo tá em crise. Mas o Bruno Henrique tá jogando bem. Não sei. Putz, Cara do céu. Pra banco tá difícil, viu? Dá pra pôr sorriso. Acho que dá pra deixar o sorriso aqui, sendo bem sério pra você. Tá? E meio campo, a gente coloca o Vila Sante, muito regular. Se por algum motivo o De Arrascaeta não jogar, entra o Vila Sante. Tá? Ele tem média básica. Porém, deve jogar assim com a crise que o Flamengo tá. E zagueiro a gente coloca o Murilo, na minha opinião. Ou um zagueiro do Fortaleza, pode ser, pensando que vai ter a SG, né? E eu acho que esse é o time, tá? Esse time ficou com 146 cartoletas, não é muito caro. Confesso que pode ser que, conforme saiam notícias, talvez, por exemplo, infelizmente o jogo do Bragantino é segunda, tá? Mas assim, pode ser que a gente coloque de Plácido, eu tô estudando isso ainda, tá? Se eu vou com de Plácido aqui, o próprio Tinga é uma posição interessante. Mas nesse momento a gente vai de Luan Cândido, tá? Esse seria o time da rodada. Se a gente for mudar alguma coisa, a gente avisa no outro perfil, no Instagram. A rodada fecha tarde, né? Se você for ver. Vai ser lá pelas 8 e pouco, 8 e meia, então no máximo lá pelas 7 horas a gente posta o time se tiver alguma notícia, se for mudar alguma coisa. E a gente também vai escalar mais um time aqui, que é o time de tiro curto, tá? Esse time aqui a gente criou só por zoeira, para vocês terem noção.
Esse time a gente criou na 9ª rodada, tá? Não sei nem como a gente consegue ver perfil. Aqui, ó. A gente criou na 5ª rodada, ou seja, para você ganhar cartoleta, o fácil é até a 4ª, né? Então a gente criou na raça, começamos de 100 cartoletas e a gente começou a ficar brincando aqui, de verdade. Esse time aqui é for fun, mas a gente vai começar a usar para o time tiro curto. Então assim, se vamos pensar assim, você quer fazer um time 880 na rodada, o que eu faria, tá? Eu faria o seguinte, eu acho que eu faria Rafael Veiga, Arrascaeta e Matheus Fernandes, aqui para você diferenciar, Hulk, Luiz Soares e Roberto com Hulk de capitão. E a gente fecharia o Botafogo, cara. A gente vai fechar a melhor defesa do campeonato. E vamos ver o que que dá, tá? Vitor Cuesta. Se bem que eu não vou de Hugo, não. Não vou de Hugo, não. Perdão, vou de Hugo, não. Eu acho que tem opção melhor aqui, que é o Capixaba. A gente vai fechar, entre aspas, a defesa. E no gol você coloca o Lucas Perry. E já que você está fechando o Botafogo, você coloca o técnico do Botafogo, que faz sentido, tá? Esse time custou 157 cartoletas, time tiro curto, time muito forte. Inclusive, se bobear, esse time deve ser até melhor que o nosso titular. Para banco, a gente colocaria o Galhardo. Meio campo. Vamos, já que time tiro curto não tem certo ou errado, você coloca o Eduardo, que é 880. Cara, vamos colocar o Gil. Lateral. Luan Cândido, né? E no gol, a gente coloca o João Ricardo. Olha que time forte. E esse vai ser o time tiro curto, tá? Pra rodada. Inclusive, eu acho que esse time é mais forte que o nosso principal, tá? Ser bem sério pra você. Se o Botafogo segurar esse G, isso aqui dá. Nossa senhora, dá um. Inclusive, o nosso colega precisava tirar 20 pontos. Se você quiser usar esse time aqui, só que é 880, né? Então, assim, você tem que ter noção que, cara, se der ruim, fazer o quê? Né? Mas, assim, é um time bem forte isso aqui. E também vamos fazer uma versão barata, né? Acho que o que custou 146 pontos o time principal. Vamos fazer um time até 100 cartoletas. Vamos pensar aqui, ó. Se você não tiver muita cartoleta, acho que dá pra tirar o Gomes. Dá pra fazer um hack do goleiro melhor aqui. Vamos pensar aqui, tá? Eu acho que isso aqui você não pode tirar. Acho que esse meio campo também tem que ter no seu time. Eu não mexeria no ataque. Cara, acho que eu pensaria em tirar o Cuesta. Não sei, já deu 100 cartoletas aqui. Difícil montar um time sem... Caramba. Pra você que tá começando. Vamos fazer até 110 cartoletas, vai, que é o teto. Então, talvez fosse tirar o Soares. Não. Vamos tentar montar um time difícil essa rodada, viu? Uma rodada cara. Você poderia de técnico de Vanderlei Luxemburgo, acreditando que o Corinthians vai ganhar. A gente tem 89 cartoletas. Não vai dar, cara. Não vai dar, vai ser difícil. Por preço, vamos pegar alguém barato. Cara, acho que o Mastriani pode ser um cara que faça gol. É o que eu falei, o América Mineiro faz gol todo jogo. E o Bruno Henrique. Seria um time barato aqui. Preço do time sem cartoletas. Acho que dá pra pôr o Gil. Complicado, viu? André Ortiz pra segurar esse G. Cagou todo o banco aqui, tá? Sai. Aqui. Você tá praticamente fechando o Bragantino, né? Nem percebi isso. Mas enfim. E você coloca. Já que vai fechar, pode fechar, pô. Vamos fechar o Bragantino de vez, um time barato, inclusive. Na teoria. Deu 120 cartoletas. Essa é uma variação para time barato, 120 cartoletas. E se você não tiver isso, você. Caramba, difícil, viu? Tirar a Rascaeta é complicado, me dói fazer isso aqui, mas você poderia pôr Adson, pode ser uma opção interessante, ele regular, né? Eu colocaria o Vila Sante direto, tá? Sem ser banco. Então seria esse o time aqui, o time barato, tá? Eu acho que para 100 cartoletas é difícil. Esse seria o time barato, barato mesmo e coerente com a análise da rodada, tá? Estaria praticamente fechando a zaga do Bragantino. Você ainda manteria Rafael Veiga, que vai jogar, certeza, diferente do Rascaeta, que tem Copa do Brasil, né? Próxima quarta. Mastriani tá fazendo gol todo o jogo, tem Bruno Henrique também. O São Paulo deve jogar com o time reserva, então fica um time coerente.
Inclusive, eu vou até tirar print disso aqui pra a gente postar depois lá. Vou ter que fazer de novo, tá? Então é isso, pessoal. A gente escalou o time principal, o time tiro curto e o nosso time barato, tá? Qualquer atualização a gente posta amanhã. A rodada começa, aliás, 9 horas. A gente vai ter vai ter escalação do Botafogo lá pelas 8h30, 8 horas, então a gente vai postar, né, mais ou menos esse período também, se tiver alguma alteração, tá? Ajudem a gente aí, a gente não tá pedindo nada, né? A gente não cobra grupo, nada, igual os outros vários canais, etc e tal, mas assim, a gente tá começando aí. Se puderem dar uma ajuda, a gente agradece aí se inscrevendo no canal, tá? E obrigado e boa rodada.